Por que este mês o tema foi ortodoxia humilde, alternativa à cultura do ódio? O mês passado foi aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Nacional fez anos. E, geralmente, o tema que é pregado nas igrejas, no mês de aniversário da IPB, é missão, evangelização. E nós caminhamos nessa direção. Falamos a respeito de evangelização no mês passado. Evangelização através dos relacionamentos. De maneira que, em setembro, tratamos de ortodoxia humilde alternativa à cultura do ódio. Gustavo, de onde você tirou isso? Um livrinho que eu li, que tem mais ou menos o mesmo nome, é Ortodoxia Humilde, defendendo as verdades bíblicas sem ferir as pessoas. Defendendo as verdades bíblicas sem ferir as pessoas. Eu quis tratar um pouquinho de cultura do ódio, que é uma coisa que tem preocupado o meu coração. Mas essa ideia de defender as verdades bíblicas sem ferir as pessoas, eu acredito que seja muito importante. Quero dizer, e vou falar um pouquinho a respeito disso hoje, que o Evangelho por si só já fere as pessoas. O Evangelho por si só já fere as pessoas. Gustavo, como assim? Não é uma boa notícia? É uma boa notícia. Mas existe uma má notícia embutida nessa boa notícia. E qual é essa má notícia? A má notícia é: o ser humano é pecador e precisa se arrepender para entrar no reino dos céus. Por si só, o Evangelho já fere as pessoas. Então, deixe que o Evangelho fira as pessoas, e você não. Você não precisa dar soco na mesa, você não precisa elevar o tom de voz, você não precisa ter piti, você não precisa brigar. Não, você não precisa disso, porque esse não é o caminho. Qual é o caminho? O caminho é a ortodoxia humilde. Esse é o caminho. Você compartilha o Evangelho pensando que o seu comportamento conta muito. Você fala do amor de Deus e trata com desamor a pessoa que você está evangelizando? Está vendo aí o descompasso? Você fala do amor de Deus para as pessoas e trata com desamor essas mesmas pessoas. Então, a sua atitude é importante. O que a gente não pode esquecer? Que a gente entregou a nossa vida para Jesus, mas a gente continua sendo... Nós continuamos sendo pecadores, e a gente não pode se esquecer disso. Eu evangelizo com lágrimas nos meus olhos. Eu evangelizo com o coração apertado. Porque eu sei que eu continuo sendo pecador. Então, eu tenho a ortodoxia, mas eu sou humilde. Eu sou humilde. Eu preciso ser humilde. Essa é a ideia. Hoje nós vamos falar a respeito da aprovação de Deus. Falamos sobre sua atitude é importante, com lágrimas nos olhos, e a começar em mim. Hoje vamos falar a respeito da aprovação de Deus. Primeiro princípio, como você fala é tão importante quanto o que você fala. Seja firme em suas convicções e gracioso em suas interações. Foi o primeiro princípio. O segundo, cultive a gratidão humilde em seu coração e resista ao orgulho, decorrente de todo o suposto conhecimento que você adquiriu. Cultive a gratidão humilde em seu coração e resista ao orgulho. O orgulho espiritual, o orgulho pela própria retidão, o orgulho pelo próprio senso de moralidade, que às vezes nós temos.
Às vezes nós nos achamos pessoas melhores, porque somos presbiterianos. E a gente tem que resistir a isso. E tem que ter um coração humilde. Porque se temos alguma coisa, foi porque recebemos. No domingo passado, fuja dos perigos de um conhecimento meramente intelectual de Deus, que vai produzir a arrogância. E busque humildemente alinhar sua vida à palavra de Deus. É o tal do a começar em mim. A começar em mim. A minha vida aliada e alinhada à palavra de Deus. O que é ortodoxia? Talvez essa seja uma pergunta para quem não pegou o começo da história. Refere-se ao pensamento correto sobre Deus. Diz respeito à crença e ao ensino baseados nas verdades da fé. Verdades consolidadas, comprovadas e tidas em alta conta. São aquelas verdades que não mudam. São ensinadas claramente nas Escrituras e afirmadas nos credos históricos. O que é ortodoxia? Trocando em miúdos, a gente poderia dizer que a ortodoxia é aquilo que a gente chama de verdade. A verdade. A fé ortodoxa tem a ver com a verdade. Um exemplo é o credo. O credo apostólico é um bom exemplo do pensamento cristão ortodoxo. Você conhece o credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é um exemplo do pensamento cristão ortodoxo. Nós cremos nisso. A igreja tem ensinado o credo como sendo uma referência para nós daquilo que é a verdade de Deus em Cristo Jesus. Um exemplo. Agora, um pouquinho a respeito da cultura do ódio, que é uma característica desse tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se você já teve contato com aquela expressão hater, os haters, que são os caras que odeiam, né? As pessoas que odeiam. Então, eu odeio branco, eu odeio negro, eu odeio heterossexual, eu odeio homossexual, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Na internet, isso é o que há. Aquelas postagens racistas, aquelas postagens cheias de agressividade, muitas e muitas vezes fomentando a violência, porque tem que matar, porque tem que isso, porque tem que aquilo. É um perigo. É um perigo. Eu curto internet, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente hoje em dia tem que ter muito cuidado com a internet. Existem movimentos aí que estão ganhando força. Que estão ganhando força no Ocidente, nos Estados Unidos, aqui, né? Quem iria supor que o nazismo, o neonazismo iria aparecer? Para mim era uma coisa superada. Superada uma vírgula, né? Que nada. Uma molecada aí se encantando por Hitler. Quem diria que o movimento supremacista branco iria ressurgir?
Mas nos estados do sul dos Estados Unidos, o negócio está pegando fogo. Porque, na verdade, foi uma situação que nunca foi resolvida. Aquela guerra que houve, norte versus sul. O norte abolicionista, entre aspas, e o sul escravagista, entre aspas. Aquilo dividiu o país. Dividiu os Estados Unidos. Houve guerra. Muita gente morreu. Tantos anos atrás. E quem iria supor que essa questão hoje ia estar aí pegando? Então existe uma cultura de ódio que a gente precisa abrir o nosso olho. O Estado Islâmico, com toda a sua violência, a sua intransigência, aquelas pessoas ali ajoelhadas são cristãos. São cristãos coptas, egípcios, que foram decapitados. Eles literalmente perderam a cabeça nesse dia. Aliás, faz parte do treinamento do EI. Como é que o sujeito ganha o diploma? Agora você é um membro do Estado Islâmico. O que ele tem que fazer? Alguém sabe? Mas de que jeito, Débora? Não é só matar. Porque matar eu posso dar um tiro assim. Tem que decapitar uma pessoa. Dão uma faca para o caboclo e ele tem que decapitar. Daí ele ganha o certificado Estado Islâmico de qualidade. Aquilo que eu estava falando em Charlottesville, aquilo lá, a imagem, não sei se está dando para ver, mas no exato momento em que um carro se jogou, o sujeito acelerou contra a multidão, e uma advogada acabou morrendo, uma jovem advogada acabou morrendo nesse dia aí. Supremacistas brancos, neonazistas, e aí a coisa pegou fogo. Houve morte. Não é Estado Islâmico, é Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, o país da liberdade. Olha aí. Aqui mais perto da gente, a briga, né? A polarização política, PT versus PSDB. E uma imagem que chocou a todos nós. De algumas semanas atrás, a professora Márcia Frigi, que levou um soco de um dos seus alunos. Levou um soco. Então, a cultura do ódio. E a pergunta é, como compartilhar o Evangelho nesses tempos de ódio, nesses tempos de intolerância, nesses tempos onde a violência, uma violência meio que generalizada, está permeando os vínculos, os laços das sociedades. Como? Como compartilhar o Evangelho nesses tempos de ódio? Vamos ler um versículo nesta noite e vamos falar a respeito de um versículo nesta noite. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Vamos reler todos juntos? Vamos lá? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja o mesmo texto na mensagem. Concentre-se em fazer o melhor para quem? Trabalhe direito, para não ter do que se envergonhar. Apresente a verdade pura e simples. A ideia central, a primeira expressão. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Eu presto atenção no meu comportamento,
Sou uma pessoa quebrantada porque eu compartilho o Evangelho com lágrimas nos meus olhos. Eu sei que começa em mim, a começar em mim quebra corações, começa em mim, mas eu não busco a aprovação das pessoas. Porque eu não vou ter mesmo. Eu faço aquilo que eu acredito que eu deva fazer, ortodoxia humilde, mas a aprovação que eu busco é a aprovação de Deus. Essa é a ideia. O que é que nós podemos aprender com o texto bíblico? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos mais uma vez juntos, e agora, Senhor, porque estamos todos reunidos em torno da palavra. Fala ao nosso coração, à nossa vida, para que nós possamos cumprir a nossa missão da maneira correta, que glorifique o Seu nome, e que também, Senhor, seja um testemunho bom, um testemunho para a vida de todas as pessoas que fazem parte do nosso contexto de vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso princípio? O quarto e último princípio? Vamos lá? Vamos ler juntos? Jamais espere aplausos dos que estão à sua volta por praticar a ortodoxia humilde. Viva pela aprovação de Deus. O texto que nós lemos diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado. A expressão no grego está aí. Spoudason, mais ou menos isso. Spoudason, é o que está escrito ali. Acreditem. Spoudason, e significa diligenciar. A palavra contém a noção de zelo persistente. Então, zele persistentemente por se apresentar a Deus aprovado. Esse deve ser o seu foco. Você tem que viver para agradar a Deus, para ser aprovado por Deus. Não ceda à tentação de ser legalzinho para os outros. Não ceda à tentação de ser aceitável para os outros. O que você precisa fazer? Você tem que diligenciar, você tem que zelar persistentemente por apresentar-se a Deus aprovado. Existe uma tentação, porque quem gosta de ser rejeitado? Quem gosta de levar um não na cara? Ninguém gosta. Então existe uma tentação da gente buscar a aprovação das pessoas. Da gente procurar ser benquisto pelas pessoas. A gente quer ser legal. Mas tudo isso, o ser legal, o ser benquisto, o ser bem recebido pelas pessoas, tem um limite. Porque a aprovação que nós precisamos buscar é a aprovação de Deus. E a gente deve zelar por isso. Buscar a aprovação de Deus. E tem uma outra palavrinha aí, no nosso texto ali projetado, é uma expressão, né? Que maneja corretamente a palavra da verdade. E maneja corretamente. É uma outra palavrinha grega. Ortotomonta. Ortotomonta. É o que está escrito ali. Então, qual deve ser o nosso zelo? Buscar a aprovação de Deus. A gente deve ser diligente em buscar a aprovação de Deus. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A expressãozinha ali, maneja corretamente, é uma palavra grega, que
que significa cortar uma linha reta, cortar uma estrada reta. A metáfora pode ter as seguintes realidades: fazer uma linha reta com o arado, construir uma estrada em linha reta. Gustavo, não entendi. Gustavo, complicou. Que maneja corretamente, que corta uma linha reta, que corta uma estrada reta. O apóstolo Paulo está falando a respeito de precisão, que conhece precisamente a verdade. Eu busco a aprovação de Deus e eu conheço precisamente a verdade. O Evangelho de Jesus, eu não tenho dúvidas. Eu conheço com precisão aquilo a respeito de que eu estou falando. Eu conheço. E eu compartilho essa verdade com as pessoas com precisão. Então essa é a ideia. Essa é a ideia. Jamais espere aplausos dos que estão à sua volta, por praticar, por ser praticante da ortodoxia humilde. Viva pela aprovação de Deus. Agora, busque apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade. Cortar uma linha reta, ser preciso, conhecer a verdade. Por que a verdade é tão importante? Por que a gente não pode negociar essa verdade? O autor do livro, Joshua Harris, vai dizer: a verdade não diz respeito a nós. Ela não é determinada por nós. Ela diz respeito a Deus. Cremos nela e nos atemos a ela, não porque queremos expressar quem somos, mas porque queremos que declarações verdadeiras sobre Deus sejam feitas, pois queremos a glória de Deus. Quando a verdade é compartilhada, quando a verdade é proclamada, quando a verdade é pregada, o nome do nosso Deus é glorificado. É por isso que a igreja precisa lutar pela verdade, porque a verdade glorifica o nome de Deus. É diferente da heresia, da mentira. A heresia, ela sempre vai glorificar o homem, a pessoa. A verdade sempre vai glorificar a Deus. É por isso que a verdade é tão cara para nós. É por isso que nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade vai glorificar a Deus, e em glorificando a Deus vai produzir saúde na nossa vida e na vida da igreja. Mas talvez a pergunta que surja seja: pastor, eis a receita do sucesso, ser humilde e fazer declarações verdadeiras sobre Deus? Se eu for humilde e se eu fizer declarações verdadeiras sobre Deus, eu vou ter sucesso compartilhando a palavra de Deus? Eu vou ter sucesso pregando o Evangelho de Jesus? Se eu for humilde e conhecer aquilo a respeito do que eu estou falando, eu vou ter sucesso? E aí, mais uma vez, o Joshua Harris vai dizer aquilo que eu disse no início. O Evangelho é e sempre será ofensivo aos pecadores. Muitos ainda seguirão falsos mestres, não importa o quanto sejamos humildes e gentis. No final das contas, não é da aparência do Evangelho que o mundo não gosta. O que as pessoas que vivem em pecado odeiam é o conteúdo, é o Evangelho em si. O Evangelho sempre vai machucar as pessoas. Vai machucar. O Evangelho sempre vai ser ofensivo. Vai desestabilizar as pessoas. Porque o Evangelho aponta o erro, aponta o pecado. O Evangelho me chama ao arrependimento. E isso é um processo dolorido, doloroso na vida de quem quer que seja.
Então não basta eu ser humilde, legalzinho, e pregar o evangelho corretamente para eu ser aceito pelas pessoas, porque isso não vai acontecer. Se eu for humilde, é possível que as pessoas me ouçam, parem para me ouvir. Mas eu não sei se eu vou ter sucesso se eu pregar o evangelho, porque o evangelho é sempre uma ofensa às pessoas. Porque aponta o erro, aponta o pecado. Quando Jesus ele começou a pregar o evangelho, e a gente vê isso nos sinóticos, ele começa o ministério público dele depois do batismo, o batismo que foi celebrado, que foi realizado por João Batista. E qual é a mensagem de Jesus? Qual é? Arrependam-se e creiam no evangelho. A primeira expressão, arrependam-se. Em outras palavras, mudem. Essa é uma palavra que vai gerar conflito sempre. Porque as pessoas, em linhas gerais, não acreditam que precisam, que devam mudar. As pessoas, em linhas gerais, estão com a vida acomodada no erro, no pecado. Então o evangelho sempre vai desestabilizar. Se você for humilde, o que você vai conseguir? Você vai conseguir, talvez, que a pessoa ouça você. Agora, não se iluda. Não ache que, sendo humilde e pregando o evangelho, que as coisas vão acontecer, porque podem não acontecer. Então, não busque a aprovação das pessoas. A aprovação que a gente deve buscar é a aprovação de Deus. Essa é a aprovação que a gente deve buscar. A aprovação que vem de Deus. A gente é humilde, a gente conhece a verdade e prega essa verdade, mas a gente não sabe se essa experiência vai trazer resultados positivos. Porque o Evangelho, ele pode sim tocar o coração, e ele toca o coração, mas a reação da pessoa, a gente não consegue controlar. Mas então, se é desse jeito que você está falando, Gustavo, por que ser humilde? Por que ser gentil? Não era melhor já meter o pé no peito? Não era melhor já ir à forra? De que adianta ser humilde se eu não sei se eu vou colher um resultado positivo? De que adianta ser humilde? De que adianta ser gentil? Eu vou meter o pé na porta. Sabe por que a gente tem que ser humilde? Porque a gente tem que ser gentil? A ortodoxia humilde não é uma técnica para ganhar seguidores. Não é por isso que ela importa. Ela é importante porque a verdade de Deus é importante e porque a realidade do caráter de Deus deve moldar o nosso caráter. Devemos estar prontos para sofrer pela palavra de Deus e ainda assim ser graciosos e ser compassivos. Eu sou humilde, eu sou gentil, eu sou compassivo, porque o meu Deus é gentil e é compassivo. Porque o caráter de Deus é esse, e o caráter de Deus molda o meu caráter. O caráter de Deus molda o meu caráter. Sabe por que você deve ser compassivo com as pessoas? Porque o seu Deus é um Deus compassivo. Sabe por que você não deve torcer o pescoço do seu cunhado? Porque o Deus a quem você serve é um Deus compassivo. É um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. Mas talvez você vá me indagar. E com razão. Mas ele também não é um Deus de justiça, Gustavo? Não é um Deus que se ira? Eu diria sim, é um Deus de justiça. É um Deus que se ira. Mas no tempo que se chama hoje, o que eu preciso pregar, o que eu devo pregar,
é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje essa é a mensagem que Deus colocou no coração da igreja. Deus amou ao mundo, Deus amou as pessoas erradas, Deus amou os tortos, Deus amou os perdidos, e Ele está resgatando, Ele deseja resgatar, salvar. Foi por isso que Ele mandou o Filho dele, e foi por isso que Ele puniu o Filho dele. Vejam bem, Deus poderia ter punido a mim e a você? O que vocês acham? Deus poderia ter fulminado a gente? Deus poderia fulminar a gente agora, se Ele quisesse? Sim ou não? Sim ou não? Mas não foi assim que Deus fez. A ira justa dele contra o Gustavo, porque o Gustavo é pecador, então o Gustavo seria justamente objeto da ira de Deus. O que Deus fez? Deus pegou a ira que era para ser lançada sobre mim, pegou essa ira e lançou sobre Jesus. Você sabia disso? Você já tinha entendido dessa maneira? Que Deus, se Ele quisesse, Ele poderia fulminar a gente aqui agora, porque todos somos pecadores. Mas o fato é que nós nos entregamos a Jesus. Nós recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, qual é a nossa compreensão dessa ira de Deus? Que Ele pegou a ira justa dele e, em vez de aplicar em nós, porque isso era o justo, isso era o certo, nós éramos merecedores dessa ira de Deus, Ele pegou essa ira e lançou sobre Jesus. Jesus pagou. E um dos nossos pecados talvez seja uma certa minimização disso. Seja, não entender isso com mais profundidade. Que cena incômoda. O Cristo crucificado no meio de dois bandidos, agonizante, e dizendo a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? O meu pecado fez isso. O nosso pecado lançado sobre Cristo fez com que Ele se sentisse desamparado. A ira de Deus estava sobre Jesus naquele momento. Para que hoje eu e você pudéssemos dizer que em Cristo nós somos filhos e filhas de Deus. Então essa é a mensagem que nós temos para compartilhar com as pessoas. Essa é a mensagem. Deve ser uma mensagem de perdão, deve ser uma mensagem de compaixão, porque o nosso Deus é assim. Esse é o caráter do nosso Deus. O nosso Deus nos alcançou em graça, nos perdoou em Cristo. De maneira que, olha que coisa, né? Nós podemos ousar viver como pessoas perdoadas. Olha que ousadia. Você vive com culpa na sua vida? Você sente algum peso de culpa na sua vida? Por alguma coisa errada que você fez, que você deixou de fazer? Você sente algum peso de culpa sobre a sua vida? Saiba que isso é coisa da sua cabeça. Porque Cristo levou sobre si toda a sua culpa. De maneira que quando Deus olha para você, Ele vê em você o sangue de Jesus que foi derramado sobre a sua vida, tirando a sua culpa. Esse é o nosso Deus. Chegando ao final, queridos amigos, queridas amigas, depois que nós conversarmos a respeito de uma coisa tão importante, às vezes a gente quer a aprovação das pessoas, e não é isso que a gente deve buscar. A gente deve buscar a aprovação de Deus.
Esse deve ser o nosso foco, buscar a aprovação de Deus. Mas de tudo que nós falamos, a gente tem que entender isso aqui, ó. Heterodoxia arrogante. O que é isso? É uma doutrina ruim e um comportamento ruim. Heterodoxia é diferente da ortodoxia. Aqui é o herege arrogante. É o sujeito que prega mentiras, que prega heresias e é arrogante. Então a gente poderia dizer que a doutrina é ruim e o comportamento é ruim. O 2 é a ortodoxia arrogante. Ortodoxia, a opinião correta. Legal, doutrina boa, mas a arrogância, o comportamento é ruim. O comportamento é ruim. O 3, heterodoxia humilde. A doutrina é ruim, porque é uma doutrina heterodoxa, é a heresia, é a mentira. Mas o comportamento é bom, é o herege bonzinho, é o herege humilde. Mas o que ele está ensinando é uma mentira. Então é ruim aí também. O que a gente vê aí no 1, 2 e no 3? Que não encaixa. Uma hora a doutrina é ruim, outra hora o comportamento é ruim. Qual é a possibilidade que nós devemos abraçar, que nós precisamos abraçar? É a ortodoxia humilde, que é a doutrina boa e o comportamento bom. Nós não podemos nos perder nas outras 3 possibilidades. É a número 4 que a gente precisa abraçar. A doutrina boa, a verdade em Jesus e o comportamento bom, que é o comportamento humilde. Eu não sei se eu vou colher, Julião. Eu não sei se eu vou colher. Mas eu vou fazer a minha parte. De que maneira? Eu vou compartilhar o Evangelho e eu vou fazer isso com humildade, com compaixão. Eu não vou achar que eu sou melhor. Eu não vou dar murro na mesa. Eu não vou querer me impor no grito, na força. Eu vou ser humilde. Eu vou ter compaixão. E eu vou orar a Deus. É isso que eu vou fazer. Se você tem orado por alguém, se você tem dobrado os seus joelhos pela conversão de alguém, se uma das feridas da sua alma, de repente, é alguém que você ama, longe, distante, perdido, é o 4 ali. É a doutrina boa e o comportamento bom. E é a oração. Eu já disse isso aqui que eu vou dizer para encerrar. Já disse várias vezes. A mãe de Agostinho orou 38 anos pela conversão dele. A mãe daquele homem que entrou para a história sendo conhecido como Santo Agostinho. A mãe dele orou 38 anos pela conversão dele. 38 anos. E certa feita ela orava na igreja. E ela chorava. Ela chorava copiosamente. E o pastor se dirigiu a ela e disse: 38 anos orando pela conversão de Agostinho. O pastor disse para ela assim: é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. E ela orou, e ela orou, e ela orou, até que um dia a graça alcançou a vida de Agostinho. E ele nunca mais foi a mesma pessoa. Às vezes a gente fica assim, ó. É o 2 ali, ó.
A gente fica... Vamos para o 4. A gente compartilha, quando dá para compartilhar, e a gente ora, e ora muito. A gente ora 38 anos, se tiver que orar. Porque é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Uma mãe chorando por um filho, uma mãe clamando por um filho, Deus há de ouvir. Deus há de ouvir. Um filho clamando por um pai, uma filha clamando por uma mãe, um irmão clamando, orando por um irmão. É impossível que pereça um pai, uma mãe, um filho, um irmão, de tantas lágrimas. Porque o nosso Deus ouve oração. O nosso Deus ouve oração. O nosso Deus ouve oração. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Peça isso a Ele. Santo Deus, ajuda-me a ser como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Esse tira o meu prazer, tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Imprime o caráter de Jesus em nós, Senhor. Coloca o caráter de Jesus em mim. E eu quero ser santo. Humilde como tu és tão manso, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor.